Quem está com sede de ouvir a palavra de Deus, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir no livro do Êxodo, segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 19. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Irei apenas fazer menção de 3 versículos que irá fundamentar a minha pregação desta noite. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6. Sonoplasta, se puder colocar no fundo musical, eu agradeço. Pode colocar bem baixinho. Capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6. Se puder, fique em reverência à palavra de Deus. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Que diz assim, que vem como subtítulo: Deus fala com Moisés no Monte Sinai, que diz: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E se você crê nesta palavra, confirme dizendo amém. Aleluia. Podemos assentar por gentileza. Eu sempre costumo dizer que estamos em uma geração que está totalmente atenta ao movimento. Não que o movimento seja errado, porque eu também gosto. Mas às vezes estamos tão atentos ao movimento que acabamos não prestando atenção no começo da palavra. E por não prestar atenção no começo, logo não entendemos o final da palavra. Aí vem alguém e nos pergunta: o que você achou do culto? E respondemos: o culto foi uma bênção. E a pessoa pergunta novamente: então o que você achou da palavra? E respondemos: da palavra eu não sei, só sei que o culto foi uma bênção. Não sabe porque não prestou atenção no começo da palavra. E por não prestar atenção no começo, também não entendeu o que Deus queria falar. Por isso, eu peço toda a atenção de vocês para mim neste momento. Olhe para mim, me encare nesta noite. No que diz respeito a princípios estabelecidos por Deus, estamos vivendo em uma geração que, inegavelmente, está sendo marcada por uma grande inversão de valores. Inversão de valores esta que se manifesta em diversas áreas de nossas vidas, seja tanto na área espiritual, na área conjugal, na área familiar, na área material, na área de relacionamentos, na área financeira, entre tantas outras áreas que se manifestam em nossas vidas. E desde que eu me conheço por gente, eu sempre cresci ouvindo um determinado ditado que diz que quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica. E se formos parar para analisar essa vertente, na teoria, até que parece fazer sentido. Pois, veja bem, quando uma pessoa deseja se tornar um professor, ela se dedica a uma rotina de estudos, inicia um curso de graduação, de licenciatura, e com o decorrer dos anos, essa pessoa se torna apta a se tornar um professor. Quando uma pessoa deseja se tornar um médico, ela inicia um curso de graduação de medicina, passa por um período de 6 anos, e com o decorrer dos anos, essa pessoa se torna apta a se tornar um médico. Quando uma pessoa deseja se tornar um jogador de futebol, ela se dedica a um treino intensivo, se abstém de todo e qualquer tipo que afaste o foco dela, e com o decorrer dos anos ela se torna apta a se tornar um jogador de futebol. Logo, percebemos que este pensamento até parece fazer sentido, mas quando aplicamos essa vertente ao caráter cristão da atualidade, vemos que acontece totalmente ao contrário, pois estamos vivendo em uma geração em que se valoriza o exterior,
mas se esquece do interior. Estamos vivendo em uma geração aonde passam o dia todo no Instagram, mas que não suportam uma hora de oração. Estamos vivendo em uma geração que ama o movimento, que amam as atrações, as festividades, as caravanas, os congressos, mas que não se tem intimidade com o Espírito Santo. E por não ter intimidade com o Espírito Santo, logo não consegue discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem. Estamos vivendo em uma geração em que honram a Deus com os lábios, mas os corações estão afastados. Estamos vivendo em uma geração que não quer, em hipótese alguma, obedecer a palavra de Deus. E tendo em vista todas essas coisas, eu fico a pensar em que nível nós estamos chegando, a que ponto espiritual nós estamos nos encontrando, de tal maneira que até mesmo se levantam pessoas em nosso meio para dizer que a igreja primitiva é ultrapassada, que a igreja primitiva é antiquada, que a igreja primitiva não serve mais para a nossa atualidade, que a igreja primitiva não se encaixa mais na nossa forma de viver e de pensar. Eu discordo. Eu acredito nesta geração, porque antes não se precisava de grandes festividades, mas no próprio círculo de oração a presença de Deus se manifestava. Eu acredito nesta geração, porque antes não se precisava de pregadores com tanta teologia, hermenêutica, exegese, mas quando o irmão que nem tinha estudo começava a falar de Jesus, pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Eu acredito nesta geração, porque antes não se precisava de cantores com tantas técnicas vocálicas para influenciar a multidão, mas quando tão somente o pastor começava a cantar o hino da harpa, pessoas eram preenchidas pela presença de Deus e vidas se rendiam a Jesus Cristo. Eu acredito nesta geração, porque antes não tínhamos celebridades nos altares e Jesus estava no centro. Hoje os nossos púlpitos são repletos de artistas e Jesus está do lado de fora, batendo na porta e pedindo para entrar. E pasmem os senhores, existem pessoas na presença que ousam a dizer que a palavra não é mais a mesma, que o evangelho não é mais o mesmo, que Jesus não é mais o mesmo, que não precisa de muita santidade, que não precisa renunciar, porque aqui é vinde como estás e permaneça como estás. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui nesta noite para direcionar uma palavra do Espírito Santo. A palavra ainda é a mesma, o evangelho ainda é o mesmo, a mensagem ainda é a mesma, a porta ainda é estreita, e não sou eu que tenho que me adaptar, e não é a porta que tem que se adaptar a mim, mas sou eu que tenho que me adaptar a ela, porque a igreja ainda é santa, a palavra ainda é santa, a mocidade ainda é santa, o evangelho ainda é santo, e o Deus que nós servimos sempre será santo. Aleluia, glória a Deus. É esta mensagem que acreditamos, é esse o evangelho que esta igreja acredita. Enquanto o Espírito de Deus estiver aqui, a mensagem não vai mudar, vai continuar sendo essa, goste que gostar. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui para pregar. Aleluia. Olhe para cá. E é interessante notar que o mundo em que vivemos todo é regido por leis, seja tanto leis administrativas, leis civis ou leis penais. E é mais interessante ainda pensar que as leis da terra todas são regidas pelas leis do céu. Mas pregador, como assim? Eu vou citar um exemplo. Todos nós sabemos que existe a lei do homicídio. E o que esta lei diz? Essa lei diz o seguinte: segundo o artigo 121 da legislação brasileira do Código Penal, todos nós sabemos que é errado matar. Mas perceba aqui, nós só sabemos que é errado matar porque antes, lá no Êxodo, Deus já tinha dito que era errado matar. Agora perceba aqui, se Deus tivesse dito que matar era certo,
estaria todo mundo aqui matando. Por quê? Porque Deus disse que matar era certo. Vou citar outro exemplo. Todos nós sabemos que existe a lei do roubo, a lei do furto. E o que esta lei diz? Segundo o artigo 157 da legislação brasileira do Código Penal, todos nós sabemos que é errado roubar, que é errado furtar. Mas perceba que nós só sabemos que é errado roubar, porque Deus, lá no Êxodo, já tinha dito que era errado roubar. Agora, se Deus dissesse que roubar era certo, estaria todo mundo aqui roubando, inclusive eu. Por quê? Porque Deus disse que roubar era certo. Então perceba que quanto mais o mundo tente influenciar criando leis, quanto mais o mundo tente legislar leis para determinar algo, o que verdadeiramente determina uma situação é a palavra de Deus. É aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. E quando eu observo a nossa geração, eu fico a pensar que pessoas realmente não conhecem esta palavra, porque pessoas que estão na presença, não me digo as pessoas que estão lá fora, mas que estão aqui mesmo, pessoas que ousam a dizer que não é dessa forma que se faz, que não é desse jeito que se adora, que não é desse jeito que faz a obra, que não é desse jeito que a palavra funciona, que quando a palavra me confronta, eu concordo, que quando a palavra me confronta, eu não aceito. E é por isso que eu venho aqui nesta noite para dizer: é o Senhor que determina a situação, é a palavra dele que determina uma situação, queira você ou não. Quando a palavra de Deus entra no meio, a opinião de ninguém importa. Então obedeça somente a palavra, vive somente de acordo com a palavra, porque ela não vai se adaptar a você, mas é você que tem que se adaptar a ela. É você. Saiba o Deus que você serve nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Perceba que eu vos fiz esta pequena introdução para que possamos entrar de fato no tema a qual estou a lhes propor. No Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, formam um grupo que é denominado por nome de Torá. A Torá, no hebraico, significa a lei ou a instrução. Na teologia ocidental, por possuir uma influência grega, é denominado por nome de Pentateuco. A palavra Pentateuco subdivide-se em 2 termos. Penta significa 5 e teuco significa rolos ou livros, ou seja, 5 rolos de livros. Estes 5 primeiros livros são fundamentais para entendermos tudo em relação às Escrituras, servindo de base para toda a compreensão da Bíblia Sagrada. E se eu fosse resumir estes 5 livros, eu separaria da seguinte forma. No livro de Gênesis, veremos acerca do princípio, do início de todas as coisas. No livro do Êxodo, veremos acerca da saída do povo de Deus para outra nação, da saída do povo de Deus longe do jugo e da escravidão do povo egípcio. No livro de Levíticos, veremos acerca dos ritos, dos rituais que foram impostos por Deus acerca da aliança. No livro de Números, veremos acerca das contagens. Mas que contagens são essas? Nada mais é do que a contagem que Moisés fez ao povo de Deus quando eles estavam no deserto em direção à terra prometida, ou a terra de Canaã. E é interessante pensar que a palavra de Deus é enfática em dizer que o livro do Êxodo se trata acerca de leis. E quando paramos para analisar, o livro do Êxodo é sem dúvidas uma das bases principais de toda a fé judaica. A palavra Êxodo no grego significa saída ou partida de um povo, e no hebraico se traduz para Shemot, que ao português quer dizer: e estes são os nomes. Aqui duvide da veracidade e da autoria do patriarca Moisés acerca do livro do Êxodo, aonde até mesmo teólogos têm criado especulações e teorias para dizer que existem outros escritores, excluindo assim totalmente a composição do profeta Moisés. Mas, se analisarmos todo o contexto bíblico, veremos vestígios inegáveis
que comprovam a composição do profeta Moisés sobre o livro do Êxodo. E é interessante notar que os hebreus criaram uma espécie de enigma através da junção dos 5 nomes dos livros da Torá para transmitir a mensagem que Deus queria revelar ao povo de Israel. Mas, pregador, que enigma é este? Olhe para mim. O que você conhece como Gênesis, no hebraico é Bereshit. O que você conhece como Êxodo, no hebraico é Shemot. O que você conhece como Levítico, no hebraico é Vaikra. O que você conhece como Números, no hebraico é Bamidbar. O que você conhece como Deuteronômio, no hebraico é Devarim. Mas quais são os significados destes nomes? Olhe para cá. Gênesis, Bereshit, no princípio. Êxodo, Shemot, e estes são os nomes. Levítico, Vaikra e Shemot. Números, Bamidbar, no deserto. Deuteronômio, Devarim, palavra. O que os hebreus estão afirmando é que Deus, através deste enigma, estava querendo formular a seguinte frase. Olha para mim. No princípio, Bereshit, Deus chamou Vaikra os filhos de Israel no deserto, Bamidbar, através da sua palavra Devarim, para lhe dar nomes, Shemot. O que os hebreus estão dizendo é que Deus estava querendo transparecer o seguinte: é que ele estava no deserto olhando para o Egito e chamando os filhos de Israel através da sua palavra para lhe dar nomes. Mas, pregador, então quer dizer que Deus fez todo esse arrudeio apenas para dar nomes aos filhos de Israel? Sim, só que há um porém, porque se analisarmos o contexto bíblico, veremos que Deus envia Moisés a Faraó para que ele mandasse libertar o povo, para que eles pudessem realizar uma festa. Só que há uma grande controvérsia nisto, porque quando o povo de Israel é libertado, ao invés de eles realizarem uma festa, eles passam 40 anos rodando no deserto. Então quer dizer que Deus não queria uma festa? Sim, só que há um porém. Deus não queria a festa de qualquer forma, porque a palavra nome no hebraico significa Hashem, e Hashem vem de nome, caráter, currículo e dignidade. Mas por que Deus permite que Israel passasse 40 anos rodando no deserto? É simples, porque Deus queria o Hashem, caráter, currículo e dignidade. Mas por que Deus queria todas essas exigências? Porque o que adianta vocês quererem vir me apresentar uma festa se vocês não têm caráter para sustentar a festa com santidade? Aleluia. Não entendeu? Vou traduzir de uma forma mais clara. Porque o que adianta vocês quererem vir me apresentar um culto se vocês não têm caráter para sustentar o culto com santidade? É por isso que Deus aperta, que Deus amassa, que Deus trata o povo e faz com que eles passem 40 anos rodando no deserto. E aqui vai a palavra, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Digo eu, por que Deus permitiu que eles passassem por tudo isso? Porque a preocupação de Deus nunca foi de tirar o povo de Israel de dentro do Egito, mas sim o Egito de dentro do povo. Aleluia. Não entendeu? Vou traduzir para vocês. A preocupação de Deus nunca foi de tirar a igreja de dentro do mundo, mas sim o mundo de dentro da igreja. Aleluia. Jovens, me ajuda a pregar nesta noite, me ajuda a pregar nesta noite. Olha para o jovem que está do seu lado, olha para o jovem que está do seu lado, dá uma cutucada santa nele e fala para ele: vai ficar no Egito até quando? Fala para ele: vai ficar no Egito até quando? Fala com vontade que você é profeta. Vai ficar no Egito até quando? Aleluia. Fala com autoridade que você está vivo, você não está morto. Tem jovem vivo aí nesta noite? Tem jovem do grupo nada vivo aí nesta noite? Se tiver jovem vivo, adora o Deus que você serve. Aleluia, glória a Deus. E é como aquele velho ditado que diz: só sai vazio do culto quem quer. E eu tenho uma notícia para dar. Se você veio aqui nesta noite esperando receber alguma coisa de mim, pode saber que você está perdendo o seu tempo. Agora, se você veio aqui nesta noite esperando receber alguma coisa do Jesus grandão da Galileia, do leão da tribo de Judá, pode saber que nesta noite você vai sair cheio.
Santo. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui para pregar. Eu estou sentindo, aleluia, glória a Deus. E é por isso que a palavra do Senhor diz: é chegado o tempo em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Meu pastor, o Senhor quer saber qual é o segredo desta mensagem? Eu vou dizer qual é o segredo dessa mensagem. Olha para cá. Deus levanta pregador, Deus levanta cantor, Deus levanta missionário, Deus levanta obreiro, evangelista, diácono, líder, mas adorador não. Adorador Deus não levanta. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz com o adorador? Ele corre, se inclina, olha dentro da igreja Assembleia de Deus Missão, no primeiro culto de jovens do grupo Mada, passa o olho e fala para o adorador: estou procurando. Será que eu acho algum adorador aqui nesta igreja? Será que eu acho algum adorador aqui nesta igreja? Será que Deus acha pelo menos um adorador neste grupo Mada? Se tivesse pelo menos um adorador. Será que Deus acha um adorador aí neste grupo? Se Deus acha pelo menos um adorador, Ele age nesta causa, Ele age nesse meio, Ele aviva esta geração. Ele quer pelo menos um adorador. Ele não quer muito não, Ele não quer muita coisa não, Ele quer pelo menos um adorador. Será que Ele acha um adorador aí neste grupo? Se Ele achasse, Ele ia batizar com o Espírito Santo nessa noite. Se Ele achasse pelo menos um adorador, Ele ia derramar a glória, Ele ia derramar um avivamento sobre essa geração. Ele só quer um. Será que Ele acha um adorador nesta noite? Ele só quer um adorador. Ele só quer um adorador. Ele não quer aparência, Ele não quer aparência, Ele não quer imagem, Ele quer essência, Ele quer adoração, Ele quer verdade de adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele só quer um adorador. Ele só quer um adorador. Aleluia. Se você soubesse o que o poder da adoração tem, você não ficaria me olhando de cara fechada. Se você soubesse o poder que a adoração tem, a adoração quebra barreiras, a adoração faz milagre, a adoração move o impossível. É tudo pela adoração, é adoração. Ele não quer aparência, Ele não quer estar, Ele não quer carga, Ele não está nem aí com a sua posição, Ele quer adoração. É por isso que a palavra do Senhor diz: é chegado o tempo em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Porque eu não adoro pelo que Ele faz, eu não adoro pelo que Ele me dá, eu não adoro pelo que Ele tem, mas eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. É pelo que Ele é, não é pelo que Ele me dá, não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, deixa eu te abraçar essa vida aqui. Aleluia. Que eu seja como Moisés, que eu seja como Moisés. Eu quero ser como Moisés. Eu posso ter ouro, posso não ter ouro. Eu posso ter carro, posso não ter carro. Eu posso ter dinheiro, posso não ter dinheiro. Eu posso ter saúde, posso estar sem saúde. Eu posso ter amigos, posso estar sem amigos. Eu posso estar com tudo, mas não me faça subir daqui. Não me faça subir daqui. Não me faça sair desse deserto. Se a tua glória, se a tua glória, se a tua glória não for comigo. Eu não quero as coisas dessa terra. Eu quero a glória. Eu quero a glória. É somente a glória que nos faz estar de pé. É somente a glória que nos sustenta. Aleluia, glória a Deus. Jovem, se você souber. Aleluia, glória a Deus. O poder da oração. Aleluia. Continuando. É interessante pensar que, mas acerca do livro do Êxodo, que o livro do Êxodo nada mais é do que a continuação do livro do Gênesis. Haja vista, quando observamos o último capítulo do livro do Gênesis, vemos a narrativa do paradeiro da família de José, de Jacó e de toda a sua parentela. E com o passar dos anos, a palavra de Deus diz que a família de Jacó se multiplica e se engrandece cada dia mais. Só que o tempo passa e o livro do Gênesis se encerra. Desta forma se inicia o livro do Êxodo.
que tem como subtítulo A Descendência de Jacó do Egito. E vemos que a narrativa nos mostra, dos versículos, que da família de José subiram 70 almas, junto com Jacó, José, que já estava no Egito, e mais 3 pessoas, o que totaliza um número de 75 almas. E a palavra de Deus vai continuando a dizer que os israelitas se multiplicavam e se engrandeciam mais e mais, de tal maneira que o número não dava para contar. E se analisarmos no contexto bíblico, veremos que dos israelitas que saíram do Egito era um total de 600 mil, sem contar as crianças e as mulheres, o que deve totalizar um número de 2 milhões. E perceba que o texto é enfático em dizer que toda a família de José morre. E o próximo versículo diz que se levanta um novo rei, um novo faraó, a qual não conhecia a José. Só que há uma grande controvérsia nisto, porque o próximo versículo vai dizer que o faraó diz o seguinte: eia, usamos de sabedoria para com os hebreus, porque eles são muito mais poderosos do que nós, e se engrandecem a cada dia, e se multiplicam de tal forma que nos chega a causar um fardo. E para que eles não se multipliquem e se levante um povo inimigo e declare guerra contra nós, iremos impor sobre ele cargas pesadas, impostos altos, tributos, e escravizá-los, a fim de os afligirmos. Só que perceba que ao mesmo tempo que ele diz que não conhece, ele diz que é poderoso. Mas como assim? Perceba que há uma controvérsia nisto. Mas por quê? Porque naquele tempo, no contexto bíblico, tudo que era considerado poderoso no Egito era necessário que fosse anotado, que fosse eternizado nas pirâmides, para que pudesse o legado ser passado de gerações em gerações. Mas como é que Faraó vai eternizar o nome de um povo que ele odeia? É por isso que ele diz que não conhece, é por isso que ele diz que não conhece aquele povo. Mas por que ele diz isso? E aqui receba a palavra: porque tem gente que é assim no nosso meio, tem gente que é tão invejosa, que diz que não conhece, mas considera que é poderoso. Por quê? Porque é melhor fingir que não conhece do que reconhecer aquele que está crescendo mais do que nós. Tem gente que é assim no nosso meio. É melhor fingir que não conhece do que reconhecer aquele que está se destacando, do que aquele que está crescendo, do que aquele que está evoluindo. E meus jovens do mar, nesta noite, não fique triste se não te derem oportunidade, se não te notarem. Importa é que Deus está vendo a seu respeito. Deus está vendo a sua conduta. Confie somente no Senhor. Não importa não se ninguém está olhando, não. É Ele que vai te levantar, é Ele que vai te honrar. Confie nesta palavra, aleluia. E para encerrar, nós sabemos o contexto que o povo de Israel sai do Egito e vai em direção ao deserto. Tudo isso graças a uma promessa feita a Abraão. Deus quis honrar uma promessa que fez a Abraão, de que multiplicaria a sua parentela, de igual forma que seria como os grãos de areia, que não daria para contar. Por isso Deus leva o povo de Israel para o deserto, para que eles pudessem ir em direção à terra prometida, a terra de Canaã. E perceba que no deserto Deus decide fazer uma aliança com Israel. E que aliança é essa? Nada mais é do que os 10 mandamentos. Deus firma essa aliança através de mandamentos, de estatutos, para que o povo de Israel se casasse com Deus. É por isso que vemos muitas vezes referirem a nós como a noiva. Por quê? Porque Deus quer se casar com nós, porque somos a noiva do Cordeiro, porque somos a noiva de Cristo. E perceba que no momento que Deus dá os mandamentos a Moisés, para que eles pudessem firmar a aliança, acontece algo que um tanto que inusitado. Porque quando Moisés apresenta os mandamentos ao povo de Israel, eles aceitam, eles concordam. Só que quando Moisés sobe para o monte Sinai, o monte de Horebe, para falar com Deus, há algo que muito inusitado. Ao invés deles confiarem, ao invés deles honrarem com a palavra deles, eles decidem fazer um bezerro de ouro. Eles decidem pegar o ouro que Deus deu a eles no Egito e
fazer um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles disseram que Moisés estava demorando para descer e que eles precisavam de um Deus, de deuses para adorar. Então perceba que os israelitas pegam aquilo que Deus deu e transforma em um Deus. E eu lhe pergunto nesta noite: é errado ter riqueza? É errado ter ouro? Não é errado. O errado é eu pegar aquilo que Deus dá, levantar e fazer daquilo um Deus. E quando olhamos para as nossas igrejas da atualidade, vemos isso, que muitas pessoas têm pegado aquilo que Deus dá e transformado em um Deus, convertido a sua adoração e desonrando os mandamentos do Senhor. Mas eu creio em uma geração que, mediante todas as barreiras, que mediante todas as afrontas, irá honrar os mandamentos do Senhor, irá honrar a palavra do Senhor, porque não temos que viver de acordo com o que os outros falam, com o que as outras pessoas pensam, mas temos que viver de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O tempo foi cuidado. Se existe alguém aqui que ouviu esta palavra, e essa palavra tocou em seu coração, e você deseja aceitar Jesus nessa noite, você se encontra afastado, fora dos caminhos, saiba que hoje é um dia de renovo, hoje é um dia de reatar a aliança que foi quebrada. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, eu não vou dizer que você possa ter uma próxima oportunidade, eu desejo, mas não sabemos o dia do amanhã, então não posso dizer. Então, se você sente de aceitar a Jesus, vem aqui nesta noite, vem aqui na frente, que nós estaremos orando por você. Se não tiver, assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus continue nos abençoando. E igreja, vamos orar uns pelos outros, que o nome do grandão da Galileia será glorificado. Eu louvo a Deus pelo grupo Mada, pelos irmãos, pela vida do nosso pastor, ao qual confiou. O nosso pastor é uma bênção, tem o carta branca, falou que a gente pode trabalhar, e isso é louvável, porque quando a gente tem a carta branca do pastor, é claro que o pastor está a observar a nossa conduta, e graças a Deus temos caráter, somos homens de Deus que têm buscado a perseverar na fé. Que Deus continue nos abençoando, meu pastor. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, o Grupo Mada também agradece. E que Deus continue abençoando a vida do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, Gabriel. O Senhor continue te abençoando de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu acho que a gente tem que buscar os nossos tesouros, levantar os nossos tesouros, aqui dentro, no meio dos jovens, dos adolescentes. O talento está enterrado. Só precisa descobrir, polir, para levar a obra de Deus. Deus abençoe o nosso jovem, em nome do Senhor Jesus.